Olá, Padre Borga, voltamos a encontrar-nos antes das férias, hoje para comentar o documento que o Vaticano apresentou, resultado de um inquérito que distribuiu às paróquias, às dioceses, a vários países, onde as pessoas de facto respondiam a perguntas que versavam sobre a família. Será esse o tema do Sínodo dos Bispos em outubro próximo e o Vaticano apresentou no final de junho esse documento onde se realça o crescente contraste entre os valores propostos pela Igreja sobre o matrimónio e sobre a família e a situação social e cultural dos cristãos. Sente-se também na sua comunidade esse contraste crescente? Bom, antes de mais, o que foi para mim feliz de ler os 159 pontos do resumo, que já é de trabalho, do que foi recolhido dessas respostas, dessa amostragem. Em primeiro lugar, dizer que o desafio de nós percebermos que a sociedade não vai ao rumo do Evangelho não é novo. Aliás, só uma distração imensa nos fez cair nesse erro. O Evangelho, por natureza, é contra a corrente. Aliás, o Papa dizia isso quando esteve com os jovens aqui há um ano no Brasil. Remar contra a corrente, ser luz nas trevas, ser proposta onde as pessoas, se não seria proposta, se as pessoas já o fizessem, como é evidente. E a família, de facto, é um desafio imenso porque a cultura em que nós pregamos os valores do Evangelho, e isso é muito bom de ver do documento, difere de continente para continente. Quer dizer, os problemas que se põem na Europa não têm muito a ver com as questões mais prementes que se põem na Ásia ou em África e nos Estados Unidos. Enfim, nos Estados Unidos, tudo o Norte é muito parecido com a Europa, mas tudo na América do Sul. Portanto, desde logo percebermos que as coisas que aqui nos parecem muito urgentes têm outras prioridades noutras latitudes. E é a mesma Igreja e é o mesmo Evangelho. Desde logo, isso é muito bonito de ver, como nas questões que foram surgindo, nas respostas que foram surgindo, as temáticas e a forma de sentir e a forma de pensar a família diferem. Este primeiro ponto. O segundo ponto tem muito a ver com o sentido do que é o Evangelho da família. E aqui, diga-se a bom da verdade, há muito para descobrir. No fundo, as pessoas estão à procura daquilo que a Igreja tem para dar, só que a Igreja não mostra o valor que tem para oferecer. Valores como a fidelidade, valores como a permanência, que não se faz pela via apenas sacramental. Quer dizer, dizer que pela celebração do matrimónio alguém diz eu recebo-te e amo-te nos momentos bons e maus, de uma forma permanente, de facto é fácil pôr a dizer. Agora, o que é difícil é perceber se na cabeça das pessoas que dizem isto está contido aquilo que é dito sacramentalmente ou na forma ritual. E aqui foi-se vendo, e é das coisas mais interessantes de ver, é que uma coisa é o discurso oficial da Igreja, outra coisa é o sentir dos cristãos que às vezes nem conhecem os ensinamentos da Igreja, muito menos aquilo que o Evangelho, já não liga a doutrina da Igreja ou a tradição da Igreja, mas o próprio Evangelho, o próprio Jesus Cristo, naquilo que é narrado nos 4 Evangelhos, nos propõe como ideal de felicidade. Portanto, há aqui um trabalho muito grande que é como oferecer a boa nova do Evangelho, como as pessoas se identificarem com aquilo que é o discurso da Igreja e como a Igreja conseguir ser sal e luz nesta terra. Portanto, esse é o desafio que propriamente o Sínodo, durante 2 sessões, uma extraordinária e outra ordinária, irá procurar resolver. Isso, de facto, para mim, causa-me muito boa expectativa, porque me parece que, às vezes, nós falamos muito ad intra, quer dizer, pensamos que a questão da família é uma questão como na Europa se põe. Desde logo os filhos, desde logo a relação parental, desde logo o conceito de amor, o conceito de fidelidade, e isso tem que ser repensado para que a gente entenda as reais dificuldades. E aqui o Papa, na última encíclica, dizia uma coisa muito bonita. A realidade superpõe-se à ideologia. Nós temos uma ideia, temos uma proposta, só que às vezes são ideias. Exatamente. Ou seja, não colam com a realidade como ela está. E é preciso ver, isso é denunciado também no próprio texto, a forma como se fazem as leis laborais, a forma como se conduz as pessoas à vivência da maternidade, a forma como se entende a fidelidade ligada a uma harmonia entre a relação conjugal e os filhos, tudo isto está ainda por propor a sério.
A dificuldade está na proposta que é feita? A dificuldade está em nós propormos o Evangelho como o ideal de felicidade. Porque as pessoas têm que acreditar que esta coisa de ser casado não é igual a ser infeliz. Ou andar à procura da felicidade, tentativa e erro. Mas é algo que se pode apostar para achar que a felicidade, a tal vocação que Deus dá, pode ser vivida em profundidade, mesmo suportando os tempos de provação. E isto é um ideal que o Evangelho propõe nas bem-aventuranças para, olha, vamos dizer, para o matrimónio, como é para a ordem, como é para até para o celibato religioso, no sentido que estamos a dizer, para qualquer projeto de felicidade. Nós só somos felizes com uma coisa que se chama em mergulho em profundidade, em águas profundas. Quem aprende a andar numa piscina só pela água pelo joelho, nunca descobriu o que é o gozo de nadar e estar imerso em água, não é? Portanto, o casamento é um pouco a mesma coisa. Nós temos que recuperar a proposta, não nos espantarmos que a cultura seja adversa, mas lá está, numa cultura adversa ainda é mais significativo os bons exemplos, não é? Uma flor no deserto tem mais valor do que no meio de um jardim imenso, quer dizer, se calhar perde-se. Num jardim imenso aquela flor perdia-se, mas num deserto é uma flor absolutamente espantosa. E como fazer com quem se quer aproximar, com quem reconhece o seu erro, reconhece a importância que a proposta da Igreja tem na sua vida e se quer aproximar da Igreja? A proposta supõe erros. Aliás, isso é um dos lados bonitos do matrimónio, é que a paciência e o perdão fazem parte do trajeto do amor. Não há amor sem paciência e sem perdão. Quem pensa que come o amor pronto a consumir, o que come são amostras, não é ainda o produto definitivo. E a mesma história, aliás, isso é dito também no próprio documento, é que às vezes os próprios agentes pastorais são os primeiros a não acreditar ou a prescindir do que é significativo no Evangelho e no Evangelho do matrimónio. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil encontrar, eu aqui contra nós, classe sacerdotal, falamos, numa homilia de um casamento, o padre ser o primeiro a dizer mal do casamento. O primeiro a dizer que isto não é nada daquilo. Em vez de apostar pela positiva, fala sobretudo dos divórcios, dos desentendimentos, como se aquilo tivesse apenas uma prova de resistência. O casamento não é uma prova de resistência. É uma prova de procura e de acreditar que esse bem está ao alcance e está na frente. Agora, tem que se ajudar os dois nesse sentido. E às vezes, por exemplo, o que se passa com a contracepção, da vivência da sexualidade, os primeiros a não propor o que a Igreja propõe são os próprios agentes pastorais. Isso às vezes faz com que aquilo que a beleza do Evangelho fique escondida numa gaveta para privilegiados e poucos alguns terem. Quando a gente fala do problema da nossa sociedade portuguesa, da natalidade e do problema das famílias, quando se fala agora do desemprego, da doença e tudo mais, a quem é que a gente recorre? É à família. Uma sociedade que faz da família apenas uma utopia está a destruir a própria sociedade. Em vez de ser utopia, é o topo a que a gente deve, de facto, concorrer. Eu espero muito deste sínodo e acho que o facto de virem acrescentos de várias latitudes poderá fazer-nos entender o que é realmente essencial e não ficarmos presos em coisas acessórias e apenas episódicas, quantas vezes desviantes do essencial.